No ar, TJPB Notícias. Programa que aproxima a justiça do cidadão. Olá, eu sou Gabriela Parente. E eu sou Lenilson Guedes. Confira agora os destaques do programa. Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário estabelece 2 recomendações sobre o uso das tornozeleiras eletrônicas pelos apenados. Pleno do Tribunal de Justiça recebe denúncia contra a prefeita de São Bentinho, acusada de desvio de verbas públicas. Desembargador Ricardo Vital determina o uso de tornozeleiras eletrônicas para mais 3 investigados da Operação Calvário. No programa de hoje, uma entrevista com o advogado e professor de Direito Civil, Rodrigo Toscano. O tema da conversa é alienação parental. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário baixou 2 recomendações sobre as tornozeleiras eletrônicas usadas pelos apenados. As medidas decorrem do descumprimento dos deveres do monitorando, nos casos de rompimento da tornozeleira eletrônica com danos ao patrimônio público e a inobservância do perímetro pré-estabelecido na decisão judicial. Também foi levado em consideração que a prática de dano ao patrimônio público tem gerado prejuízos financeiros, impossibilitando inclusive o atendimento a novos casos passivos do uso de tornozeleira eletrônica. Uma das recomendações estabelece que, verificada a violação das condições fixadas na monitoração eletrônica, a central de monitoramento deverá acionar os órgãos policiais para imediato recolhimento do monitorado ao sistema prisional e comunicar o fato ao juízo competente para designação de audiência de justificação. A outra recomendação determina que, se constatado qualquer dano à tornozeleira eletrônica pelas autoridades encarregadas da fiscalização do cumprimento da pena, deverão ser adotadas as providências cabíveis para a lavratura do flagrante delito ou instauração de inquérito policial pelo crime de dano qualificado ao patrimônio do Estado. As recomendações foram assinadas pelo coordenador do GMF, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, e pelo coordenador adjunto, o juiz auxiliar da presidência do TJPB, Rodrigo Marques. Estamos apresentando TJPB Notícias, programa que aproxima a justiça do cidadão. Entrevista. O nosso entrevistado hoje é o advogado Rodrigo Toscano, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba e também professor do IESP. Ele vem aqui ao programa falar de um tema importante, alienação parental. Inicialmente, os cumprimentos do Dr. Rodrigo Toscano aos ouvintes do TJPB Notícias. Bom dia. Bom dia, Lenilson. É um prazer muito grande estar aqui participando do TJPB Notícias. Desejo a todos os nossos ouvintes um muito bom dia. Espero trazer algumas informações úteis para todos. Esse tema é importante, doutor Rodrigo. Existe uma lei que trata desse assunto. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os ouvintes o que é que diz a lei sobre alienação parental. Pois bem, Lenilson, desde 2010 nós temos a Lei 12.318, que tratou especificamente sobre a alienação parental. Inclusive o artigo 1º da lei diz isso expressamente, que a lei dispõe sobre a alienação parental, e no artigo 2º ele diz que todo ato de interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente pode se confirmar como ou configurar como uma alienação parental, né? É muito comum quando o casal se separa, quando há aquela rixa entre o casal, entre o pai e a mãe, um ou outro, ou até às vezes os dois, né, queira reputar a um ou outro pai ou mãe a figura de uma pessoa má, uma pessoa que está fazendo mal à criança, né, ou que não vai ser uma boa companhia para ela na casa em que a pessoa não vai ter a guarda, né? E isso acabou gerando um debate forte no Brasil. Até 2010 nós não tínhamos uma lei sobre alienação parental, o que inclusive tirava da mesa de discussões a possibilidade da existência da própria alienação parental.
né? Eu costumo dizer que a lei, embora hoje haja uma discussão muito forte se ela deva ou não permanecer em vigor, mas apesar dessa forte discussão, ela no mínimo trouxe para a mesa de discussão a possibilidade de se analisar em casos concretos a existência da alienação parental. E como é que é possível, na prática, observar que uma criança está sofrendo alienação parental? Esse aí eu diria que é um dos pontos mais delicados, né? Porque a prova da alienação parental ela não é fácil, é uma prova difícil de se fazer, primeiro porque acontece muito dentro do âmbito familiar, muito restrito, né? Hoje em dia se usa muito vídeo, muitos áudios que eventualmente sejam gravados, né? Eu já vi casos em que o pai ou a mãe gravou áudio através da própria criança, mas de modo geral a lei ela traz algum roteiro para que a pessoa possa configurar a alienação parental, como realizar campanha de desqualificação da conduta, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato com a criança. Quer dizer, a pessoa tem que ter muita perspicácia para fazer essa prova, né? Pegando o áudio, pegando o vídeo e outras provas ainda mais próximas dessas que possam serem trazidas aos autos. A lei prevê alguma punição para quem faz alienação parental? Sem dúvida nenhuma. Esse foi um dos grandes tentos da lei, né? Trazer punições expressas nela mesma, né? Para afastamento do poder familiar, suspensão do poder familiar, né? Ou mesmo perda do poder familiar, de um modo tal que esse é um dos pontos positivos da lei. Doutor Rodrigo, muito obrigado por sua participação aqui no programa TJPB Notícias. Eu que agradeço, Nilson. É um grande prazer estar aqui no TJPB Notícias e espero estar de volta brevemente. Estamos apresentando TJPB Notícias, programa que aproxima a justiça do cidadão. Fique por dentro das principais decisões do Judiciário Estadual. O Pleno do Tribunal de Justiça recebeu denúncias sem afastamento ou decretação de prisão preventiva contra a prefeita do município de São Bentinho, Giovana Leite Cavalcante Olímpio. De acordo com os autos, a gestora, no exercício das funções entre os meses de maio de 2013 e setembro de 2014, teria desviado verba pública na quantia de R$ 18.500 em proveito de Ivanildo Vanderlei de Andrade, também denunciado, que foi nomeado para o cargo em comissão de diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Básica do município. O objetivo seria de quitar uma dívida contraída pelo pai da prefeita, junto ao nomeado. O débito estaria assegurado em notas promissórias e cheques pela compra de bovinos. Conforme a denúncia feita pelo Ministério Público, o nomeado recebia remuneração da Prefeitura sem desempenhar as funções ou comparecer ao trabalho, o que deveria ocorrer até a quitação do valor integral da dívida, tornando-se um funcionário fantasma. Estamos apresentando TJPB Notícias, programa que aproxima a justiça do cidadão. Giro pelas comarcas. O desembargador Ricardo Vital de Almeida, relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça da Paraíba, determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-secretário de Planejamento do Estado, Valdson Dias de Souza, bem como o recolhimento domiciliar noturno no endereço residencial das 20 horas até às 5 horas. As mesmas medidas foram aplicadas aos investigados Denise Paim e José Arthur Viana Teixeira. Outras medidas cautelares já haviam sido impostas aos investigados pela ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. O Bradesco deverá pagar uma indenização no valor de R$ 5.000 por ter realizado descontos indevidos sobre os vencimentos de um homem, totalizando a quantia de R$ 10.120. O banco também foi condenado a devolver em dobro o valor pago. A sentença foi proferida pela juíza em substituição Silvana Carvalho Soares, da 4ª Vara Civil da capital. Estamos apresentando TJPB Notícias, programa que aproxima a justiça do cidadão. Ações e serviços.
Você deseja auxiliar na formação de crianças e adolescentes em situação de acolhimento, contribuindo com bens materiais, serviços e principalmente afeto? Então torne-se um padrinho legal. Ligue para o NAPS, Núcleo de Apadrinhamento Sorriso Infanto Juvenil, pelo telefone 3222-6156 ou acesse as redes sociais, Instagram, @meupadrinholegal e Facebook, NAPS e Apadrinhamento. O programa TJPB Notícias vai ficando por aqui. Revisão geral, Cristiane Rodrigues. Trabalhos técnicos, Pedro Dantas. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Você acabou de ouvir TJPB Notícias, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba. Confira outras notícias no site do Tribunal e nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.